Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado muito especial. A política monetária vem sendo conduzida de maneira independente e eficaz no cumprimento do seu papel de manter a inflação sob controle e garantir a solidez do sistema financeiro. Essa independência é crucial para garantir a credibilidade do real, a confiança na política monetária e a previsibilidade que o mercado e os agentes econômicos esperam do Banco Central para blindar a política monetária da volatilidade da política eleitoral e do voluntarismo dos governantes. Zelar pela independência do Banco Central requer não só competência técnica, como também habilidade política e inteligência emocional para resistir às pressões políticas e manter o curso das decisões técnicas da instituição. A credibilidade da autoridade monetária depende desses preceitos. E é reconfortante concluir o seu mandato na presidência do Banco Central recebendo pelo terceiro ano seguido o Prêmio Internacional de Melhor Banqueiro Central do Mundo. Trata-se do reconhecimento do trabalho excepcional do presidente do Banco Central, que passou pelos governos dos presidentes Bolsonaro e Lula e deixará para o seu sucessor um legado importante de preservação da estabilidade monetária numa época de turbulência política e governos populistas. Presidente Roberto Campos Neto, muito bem-vindo aqui ao Entrevista com o Dávila. Muito obrigado, Dávila, é um prazer estar aqui. Nosso presidente, a primeira pergunta é: qual é o legado que o senhor vai deixar para o Banco Central, você e sua equipe, após esse período turbulento, onde você manteve a serenidade na conduta da política monetária? Eu diria que o legado tem três dimensões. Tem uma dimensão importante, que é o mandato principal de estabilidade financeira e de estabilidade de preços, e acho que nessa dimensão nós aumentamos muito a transparência. Fizemos movimentos, né, que tentaram ver de forma antecipada o que estava acontecendo, principalmente no cenário global. O Banco Central foi o primeiro a subir os juros, foi o primeiro a ter uma inflação que começou a cair na América Latina, inclusive foi reconhecido, né, por isso. Então eu diria que tem uma dimensão de política monetária, mas também uma dimensão de transparência na forma como se faz a política monetária e como se comunica. Tem uma segunda dimensão que eu diria que é a dimensão da autonomia, que não tem como não ser mencionada. Acho que é muito importante avançar nessa dimensão da autonomia. Tinha um projeto que estava parado há muitos anos, lembrando que o Banco Central foi desenhado pelo meu avô, Roberto Campos, para ser independente, para ter uma autonomia completa. A gente não atingiu a autonomia completa, lembrando que a autonomia completa teria a parte financeira, administrativa e operacional. Nós conseguimos a autonomia operacional, espero que consigamos no futuro avançar nas outras autonomias. E tem uma terceira dimensão, que eu diria que é a dimensão de como melhorar a intermediação financeira, fazendo com que a gente tenha mais eficiência. Aí no conceito de eficiência eu diria incluir mais pessoas, ou seja, gerar inclusão e ao mesmo tempo, né, gerar, vamos dizer assim, eficiência e abrangência. Então a gente começou com o Pix, a gente tem um plano que a gente começa a conectar os blocos de tudo que foi desenhado, mas acho que esse é um legado grande. Eu acho que hoje as pessoas reconhecem que o Pix mudou a vida de muita gente, mudou a vida das empresas, mudou a vida de cidades pequenas que às vezes não tem agência bancária. Então acho que eu diria que tem essas três dimensões aí de legado. E parabéns, porque o Pix, você foi o primeiro a introduzir o Pix, né? E isso mudou a vida do brasileiro porque permitiu essa inclusão financeira. Mas agora tem um outro projeto mais ambicioso, que é o Drex. Isso. E agora o Drex vem sofrendo certas críticas no Congresso Nacional, de uma ala que acha que isso é o governo, agora vai controlar todas as movimentações financeiras. Então, o Drex, que é tão importante, né, nesse legado que você vai deixar, como que você está enfrentando essa resistência política ao Drex, de onde provavelmente não esperávamos, que era da direita, não da esquerda? Exato. Olha, eu acho que primeiro é importante entender que todas essas coisas se conectam, né? Então, primeiro, a gente precisava ter um sistema que fosse abrangente, que gerasse inclusão e que fizesse com que a gente pudesse ter uma intermediação financeira mais digital, mais eficiente, mais barata, mais aberta e mais rápida. Então esse é o Pix. Então a gente primeiro inclui mais gente no trilho de pagamentos.
Depois a gente faz com que as pessoas consigam, através de um ambiente onde você divide a informação, que é o Open Finance, conseguem ter comparação em tempo real e portabilidade em tempo real. Então eu consigo comparar os produtos e portar, né, de um banco ou de uma instituição financeira para outra, de forma que eu tenha os melhores preços. Mas isso tudo precisava de uma outra dimensão, que é a dimensão da tokenização, que não é só a digitalização, que é a tokenização. E o negócio, através de uma plataforma digital, né, de um digital ledger, que a gente chama, ele tem várias novas dimensões de eficiência. Então, o Drex, ele faz exatamente isso. O Drex, na verdade, é um depósito tokenizado, ou seja, o banco bloqueia um depósito, emite um token que vale como dinheiro, lembrando que o Banco Central hoje garante o depósito, então, da mesma forma que ele garante o depósito, ele garante o token, ele gera muita eficiência. Então, por exemplo, uma pessoa que comprou uma casa e está na plataforma, ela pode fazer uma divisibilidade da casa automático, pegar um pedaço da casa para pegar um empréstimo, ela pode fazer um leilão com várias pessoas na rede ao mesmo tempo para ver quem paga mais por aquele pedaço de colateral. Você consegue ter relações entre, né, vamos dizer assim, os agentes dentro da plataforma de forma mais rápida, mais barata. É muito barato comparado com o que se tem hoje. E existe uma parte, vamos dizer assim, mais radical da direita que entende que a moeda digital, vamos dizer assim, é uma coisa do além que veio para monitorar a vida das pessoas, né? Isso, na verdade, os bancos hoje conseguem monitorar todas as transações, independente de ser digital ou não. O dinheiro traz vários problemas de eficiência na intermediação financeira, as pessoas terem que carregar o dinheiro, tem problema de lavagem de dinheiro, tem problema de criminalidade, né? Tem um problema, às vezes, de você não conseguir fazer a transação na forma como você quer. Então, o dinheiro digital, ele ganha muitas eficiências nesse sentido. Então, a gente tenta explicar que, na verdade, nada muda em relação à privacidade das pessoas, nada muda, vamos dizer assim, em relação à forma de fazer o negócio. O que você faz é joga mais eficiência no que já existe hoje no mundo de pagamentos. Bom, nós conversamos algumas vezes, você mesmo comentando, como é difícil reter talentos no Banco Central, e daí essa importância da independência administrativa para poder remunerar melhor as pessoas talentosas, porque senão você falou, é uma competição desigual. Os bancos vêm aqui, pegam as minhas pessoas talentosas e vão contratar por um quinhão muito maior. Como é que está sendo essa briga pela autonomia, pela independência administrativa do Banco Central? Olha, eu acho que é importante dizer primeiro que o Banco Central, quando a gente pega essa agenda de inovação que foi feita, né, o mercado tinha uma percepção dos funcionários do Banco Central como bons burocratas, né, mas não era gente que fazia inovação, né? Então, quando a gente entrou com a agenda de inovação, não só na parte de pagamentos, mas também muitas vezes na parte de transparência, de informação, de comunicação, campanhas mais modernas, usando mais a rede social, as pessoas começaram a ver, não, o Banco Central também tem capacidade de fazer inovação. Aliás, se a gente pensar que a marca mais valiosa da história do Brasil, em termos de reconhecimento, é o Pix, então você foi capaz de fazer uma marca, né? Então começa a chamar a atenção, né, dos agentes financeiros, dos membros, vamos dizer assim, das instituições financeiras, que, poxa, no Banco Central também tem gente que consegue fazer inovação. E como, né, geralmente o funcionário público ganha menos do que no mundo privado, é natural que você tenha esse ataque. Obviamente que quem fez o concurso, quem está no mundo público, tem um objetivo de vida diferente de uma pessoa que às vezes vai no mundo privado. Mas é importante que tenha, né, as mínimas condições, né, para poder fazer o trabalho no dia a dia. Então, o que a gente tem defendido é que é muito importante, mesmo porque você acaba tendo uma situação onde você pode ter uma asfixia na autonomia operacional através da dimensão financeira. Então, é muito importante ter, né, autonomia financeira também. Tem um estudo recente do FMI, feito por uma pessoa que estuda bancos centrais há muito tempo, que é o Tobias Adrian, que, na verdade, conversou com vários banqueiros centrais ao redor do mundo, e eles acham, inclusive, que a autonomia financeira é mais importante que a operacional. Curioso isso. Então, a gente precisa, de fato, avançar nessa dimensão. Espero que o meu sucessor consiga avançar nessa dimensão. E avançou essa discussão no Senado? Olha, a gente teve um momento ali que estava para votar na CCJ, a gente até numa votação tinha os votos para passar na CCJ, depois, obviamente, você tem que ir para o plenário. O governo pediu vistas, né? O governo tinha uma dúvida em relação ao projeto, pediu que fossem feitas algumas modificações, nós fizemos as modificações, depois as modificações acabaram sendo usadas como motivo para pedir vista, né? Para adiar um pouco mais. A gente estava num processo, vamos dizer assim, de entendimento com o governo, com o que precisava fazer. E aí foi passando o tempo, agora a gente está quase no final do ano. Eu espero que a gente consiga, né, executar esse projeto no ano que vem.
Presidente, uma pergunta que tira o sono do presidente do Banco Central e dos brasileiros, a questão da inflação. A inflação voltou a subir, vai estar acima da meta provavelmente até o fim desse ano. E o brasileiro sente uma inflação na gôndola muito maior do que a inflação oficial, principalmente quando vai comprar carne, feijão e tal. Como é que nós podemos entender essa trajetória da inflação? Por que ela extrapolou a meta? Por que a percepção que o brasileiro tem ao ir ao supermercado ela é muito maior do que a inflação oficial? E qual é a trajetória da inflação daqui para frente? Olha, a gente veio num processo de desinflação, né? Como eu disse, o Banco Central do Brasil foi o primeiro a subir juros. Em algum momento no processo de inflação nós entendemos, depois de um amplo debate, que a gente podia voltar a trabalhar com um patamar de juros menor. A inflação veio acomodando, depois nós tivemos alguns choques adicionais. Mais recentemente a gente tem tido uma alta grande na parte de alimentação, a gente teve também algum movimento nessa parte de energia, alguma coisa veio de fora, alguma coisa foi muito mais local. A gente está tendo uma sequência de eventos climáticos muito grande no Brasil. A gente começou a ter uma inflação, vamos dizer assim, de alimentação. Quando a gente pega a parte de alimentação subindo muito mais recentemente, carnes, proteínas que têm subido muito mais, específico carnes. Então a inflação voltou a subir um pouco. E também tem um tema que é a expectativa de inflação, porque quando a gente faz a política monetária, o que a gente faz hoje em termos de decisão, ela leva um tempo para, vamos dizer assim, fazer efeito na economia real. Qual é esse tempo? Entre 12 e 18 meses. Então a gente tem que olhar para a inflação de hoje, mas tem que olhar também para a expectativa de inflação na frente. O que aconteceu é que a expectativa de inflação na frente começou a subir bastante, que a gente chama, o nosso termo técnico, de dizer, olha, desancorou. Isso significa que as pessoas estão achando que a inflação na frente vai ser maior. Por que isso é relevante, Davi? Porque quando as pessoas acham que a inflação vai ser maior, elas se preparam para uma inflação maior. Então você passa a ter um período de maior reajuste, as pessoas incorporando nas suas decisões do dia a dia que a inflação vai ser maior. Isso acaba contaminando a inflação através do tempo. Então a gente tem tido esse processo de desancoragem, então nós entendemos que era importante voltar a subir os juros para poder reancorar as expectativas e para poder ter algum veículo onde a gente conseguisse frear um pouco essa parte inflacionária e levar a inflação da meta. Obviamente, parte desse prêmio de risco que a gente vê na curva, ele não vem das pessoas acharem que a inflação é maior na frente. Vem porque as pessoas entendem que o fiscal do governo não está organizado e toda vez que a gente tem, vamos dizer assim, uma perspectiva de desancoragem fiscal, como parte da resolução do problema fiscal no Brasil tem sido através da inflação, você acaba incorporando uma inflação mais alta na frente também. Por isso que a gente diz sempre que a harmonia do fiscal e do monetário tem que andar junto. Mas isso não anda junto há muito tempo, né? Esse fiscal com o monetário, e isso que faz com que o juro suba tanto, porque essa trajetória da nossa dívida em relação ao PIB cresce cada vez mais, e isso acaba obrigando o Banco Central a colocar o pé no freio e aumentar ainda mais a taxa de juro. Como que você imagina essa trajetória da taxa de juro? E aí, um pouco com o cenário, daqui até 2025, nós vamos continuar tendo juro elevadíssimo, né? Ou talvez o país com a maior taxa de juro entre os emergentes. E como isso afeta duas coisas: o custo da dívida pública, que hoje consome quase metade do orçamento, e também a retomada do investimento. Isso. Eu acho que primeiro, se a gente olhar historicamente, acho que é importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam isso. Se a gente olhar historicamente, quais foram os momentos onde o Brasil conseguiu cair os juros e ter uns juros mais baixos de forma estrutural? Foram momentos associados com a melhora na percepção do fiscal. Então, quando a gente tinha, por exemplo, o primeiro governo do presidente Lula, onde a gente teve aquele choque positivo de commodities e começou a ter superávites grandes, foram capazes de cair os juros e ficar com os juros mais baixos durante um tempo. Depois a gente vê, quando a gente teve o governo Temer, que foi votado o teto de gasto, também a curva longa começa a cair, ela inverte, ou seja, a taxa longa fica abaixo da taxa curta, se iniciou um processo de queda, o juro ficou mais baixo por um bom tempo, até o final do governo Temer ficou ali na patamar de 6,5. Depois a gente teve alguns movimentos na época da votação da reforma da Previdência, que era um elemento também que desestabilizava a dívida, e aí com a reforma da Previdência nós conseguimos também ter espaço para fazer ajustes positivos nos juros. Depois, mais recentemente, no próprio governo atual, quando foi desenhado o arcabouço fiscal, gerou um otimismo no mercado, nós fomos capazes de cair os juros naquele momento, tinha uma indicação através da curva de juros longo que isso seria um movimento que poderia perdurar, mas depois houve uma percepção
de que o arcabouço tinha algumas deficiências estruturais e que o governo não teria capacidade, ou pelo menos o mercado entendia que o governo não teria capacidade de seguir o arcabouço que tinha sido feito. Depois da mudança da meta, a gente vê que progressivamente houve um aumento nessa desconfiança em relação ao fiscal, as curvas de juros, as taxas de juros de longo prazo começaram a subir e a gente entrou nesse movimento de desancoragem. Então é importante dizer que é muito difícil imaginar que o Brasil vai conseguir ter taxas de juros mais baixas estruturalmente, com inflação controlada, sem ter, vamos dizer assim, uma percepção dos agentes financeiros, dos agentes econômicos, que o fiscal está sendo endereçado. E aí tem 3 questões importantes. Primeiro é a indexação que teve do salário mínimo aos benefícios, que ajudou a piorar muito essa questão fiscal, né? Depois nós temos os gastos obrigatórios, outra coisa muito preocupante. E depois voltou a indexar gasto com saúde e educação. Então essas 3 coisas vêm puxando muito o gasto. Enquanto essa política persistir, não há como baixar a taxa de juros, correto? Então, eu digo que hoje, agora a gente está num momento que a gente precisa produzir esse choque positivo no fiscal, né? Para que as pessoas entendam que a dívida, né, ela vai convergir, ou seja, a dívida vai estabilizar e vai melhorar. Hoje, quando a gente pensa em o que seria um choque fiscal positivo, ele teria que ter 2 dimensões. Teria que ter uma dimensão de corte de gastos mais imediato, eu diria, em 2025, ou seja, teria que ter alguma sinalização do governo, olha, nós temos disposição de cortar na carne e vamos fazer um ajuste pelo lado de gastos, não mais pelo lado de receita, e vai ter um pedaço do ajuste que vai ser feito em 2025. E tem uma segunda dimensão do ajuste que precisa também desse choque positivo fiscal, que é essa parte estrutural. Então, o que é a parte estrutural? É você ter um arcabouço fiscal que as pessoas olham a longo prazo e dizem, não, isso aqui de fato vai produzir uma estabilização da dívida. E aqui tem 3 pontos. Um ponto é essa vinculação de saúde e educação, que faz com que, no final das contas, como a vinculação é feita pela receita, e você tem, né, um teto ali de 2,5%, então, quando a receita sobe mais, você não está vinculado pelo teto, e sim pela receita. Então, isso faz com que isso atue espremendo os outros componentes. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente tem muito gasto que é indexado ao salário mínimo, né, e a gente teve aí, vamos dizer assim, essa nova fórmula do salário mínimo que indexa no crescimento, né, dos anos anteriores, que faz com que também isso possa ser acima de 2,5%, que é o teto, vamos dizer assim, de crescimento real dos gastos. Então você tem 2 componentes, um por vinculação, outro por indexação. Tem um terceiro componente, que você diz que no mínimo você vai gastar 0,6 independente, né, da sua receita. Então, se a gente tem aqueles momentos onde o país cresce menos, né, e a receita cai muito, com a receita caindo, vamos dizer, com a arrecadação caindo, como você colocou no seu arcabouço que você sempre vai gastar 0,6 real, ou seja, 0,6 acima da inflação, ora, se a sua receita cai, se for um ano, vamos dizer assim, de crise econômica, muito provavelmente você pode ter uma situação da sua receita caindo com a inflação subindo. Se a receita está caindo, você arrecada menos, e você vai gastar a inflação mais 0,6, você começa a abrir, vamos dizer assim, um buraco fiscal muito grande. Então, eu diria que tem esses 3 pontos na parte estrutural e tem uma dimensão que precisa ser endereçada, que é a dimensão, vamos dizer assim, de cortes que já entrem em vigor em 2025. E aí tem uma outra questão também, que é uma reforma que nós já deveríamos ter aprovado há muito tempo, não aprovou, que é a desvinculação dos gastos obrigatórios na Constituição brasileira, que praticamente já tem 90% do orçamento engessado. Isso dá muito pouca flexibilidade aos governos. Você entende que essa é uma reforma fundamental para podermos harmonizar mais essa política econômica e fiscal com a política monetária? Essa é uma coisa que o ministro Paulo Guedes falava muito, que era desindexar, desvincular e desobrigar, né? Então, eu acho que tem aqui vamos dizer assim, um lado duplo, né? Tem uma interpretação. Primeiro, a gente sim precisa desvincular, a gente sim precisa indexar, porque hoje é muito engessado o orçamento. Aí você pode fazer uma pergunta, mas você tirar o orçamento da centralização e colocar ele nos estados e municípios gera mais eficiência? Acho que essa é uma pergunta. E aqui tem opinião dos 2 lados. Eu acho que tem um grupo de pessoas que diz, não, gera eficiência porque o gestor na ponta sabe melhor o que ele precisa fazer, e tem gente que diz, olha, é verdade isso, mas como as grandes estratégias têm que ser centralizadas para todo mundo estar indo para o mesmo lado, o risco de você descentralizar é cada um está fazendo uma estratégia diferente e a gente não conseguir atingir a otimização. Eu acho que é um meio do caminho entre uma coisa e outra. Nem pode ser totalmente centralizado, mas também não pode ser descentralizado o suficiente que você não consiga fazer a grande estratégia do governo, né, do executivo que foi eleito para isso.
Um ponto importante, o câmbio. O câmbio é outra coisa que vem tirando o sono do brasileiro, né? Com essa mudança no governo nos Estados Unidos, a dívida americana crescendo, provavelmente com essas políticas protecionistas, com a isenção fiscal, isso vai pressionar o dólar vai continuar forte e alto. Isso vai atrapalhar muito o Brasil, principalmente nas importações, principalmente na rolagem da sua dívida? A gente vem já, vamos dizer assim, alertando para esse fato há algum tempo, né? Desde que começou a ter o debate eleitoral americano, e eu coloco isso em várias das minhas apresentações, eu digo, olha, o debate está centrado em 3 dimensões, né? As 3 são inflacionárias, né? Independente se era democrata ou se era republicano, tem algumas diferenças, mas de uma certa forma tinham 3 dimensões que estavam presentes dos 2 lados. Uma era um movimento anti-imigração, lembrando que a mão de obra nos Estados Unidos está muito apertado e que você conseguiu ter uma mão de obra apertada em parte sem aumentar salário porque a imigração supriu esses trabalhadores que eram necessários. Então, se você aperta na imigração, a mão de obra começa, né, a mostrar sinais de que não tem mais, né, onde contratar funcionário, o salário sobe, isso é inflacionário. O segundo ponto é a parte protecionista. Então, tanto um lado quanto o outro falava, não, precisamos proteger as indústrias americanas, precisamos aplicar tarifa. Tinha uma dimensão que era mais voltada para a China, tinha uma outra dimensão que tinha algum componente de Europa, mas a verdade é que se eu aumento as tarifas, no final das contas, se a gente pensar num equilíbrio onde todos os países aumentam a tarifa em relação aos outros no mesmo montante, você continua, né, você volta para o mesmo ponto, só que com preço mais alto, né? Essa é uma relação macroeconômica muito conhecida. E a outra parte é fiscal, né? Você olhava as promessas de campanha, tanto de um lado quanto de outro, não parecia que tinha ninguém muito preocupado em fazer nenhum tipo de ajuste fiscal. Aqui tinha uma certa diferença entre o fiscal piorar por cobrar menos impostos e o fiscal piorar porque eu tenho mais programas de transferência, programas que estimulam pequenas empresas. Eu, obviamente, como sou economista liberal, se tiver que escolher um dos 2 lados, acho que é mais favorável você ter um fiscal pior, porque você caiu, né? Você diminuiu impostos, ao contrário do outro lado, que muitas pessoas acreditam que é melhor cobrar mais impostos para fazer mais programas de transferência. Então, mas assim, as 3 dimensões estavam presentes, tanto de um lado quanto do outro, e tem uma preocupação que isso pudesse ser inflacionário. Então começou, né, a partir daquele momento, a ter, né, uma interpretação de que isso ia chegar na eleição. Depois teve uma interpretação que o Trump seria um pouco mais inflacionário, porque ele fala não só de manter o corte de imposto que foi feito, como de fazer alguns novos. Isso não está muito claro como vai ser até hoje. Mas aí eu acho que a gente precisa diferenciar, né? A gente tem claramente uma retórica anti-China, e aí a China, né, obviamente vai sofrer um pouco com esse tema. Tem uma retórica que é mais aplicada ao México, que é da imigração e do NAFTA, né, de renegociar o NAFTA. O Brasil, eu acho que não é tão afetado nesse sentido. É óbvio, se o dólar ficar mais forte no mundo, vai afetar todo mundo. Mas a gente vê, por exemplo, depois do dia da eleição do Trump, que o mais comum que eu escutava no mercado, e até os debates no Banco Central, olha, se o Trump ganhar amanhã, o real vai desvalorizar muito. Eu dizia, olha, eu acho que já desvalorizou muito. Eu acho que ultimamente, eu acho que já está um pouco no preço. Eu acho que o Brasil não vai ter o mesmo problema, por exemplo, que o México tem. Bom, passada a eleição, o que aconteceu no dia seguinte? A moeda não desvalorizou, na verdade ela valorizou 2%. Então mostra que um pouco começa a ter essa percepção de que o Brasil tem alguma diferenciação. É óbvio que se a taxa de juros americana subir, ficar muito, principalmente a longa, se ela ficar muito mais alta por muito mais tempo, todo mundo emergente vai sofrer. Agora, Roberto, uma questão importante que você está trazendo aqui parece que o mundo esqueceu os efeitos perversos da inflação, principalmente nos mais pobres. Ou seja, o melhor programa que existe para os mais pobres é ter inflação baixa, porque inflação baixa você mantém o poder aquisitivo daqueles que não conseguem proteger o dinheiro. O mundo esqueceu essa lição e voltou a acreditar nos anos 60, 70, que colocava o pé e achava que a inflação era uma coisa boa? A gente tem que pensar que a gente, no mundo emergente, tem uma realidade um pouco diferente. Mas grande parte do mundo, antes da pandemia, o grande problema não era a inflação, era a deflação, né? Então, a gente tinha uma coisa que os economistas chamam de lower bound, que é a barreira de baixo, né, ou piso, que é os bancos centrais foram caindo juros, e mesmo assim não conseguia produzir inflação. Em algum momento você estava com juros zero, a Europa adotou juros negativos, e aí você não conseguia ainda assim produzir inflação. E aí começou a ter o que chama de política não convencional, né, que é você operar através de instrumentos no mercado financeiro. Então a gente tem uma geração que viveu alguns anos dizendo, olha, a inflação nunca mais vai subir, a gente precisa fazer alguma coisa para a inflação subir, porque a deflação também não é boa para a economia, né? Obviamente o mundo emergente tinha
vamos dizer, vivia um momento distinto. E aí a gente veio a pandemia, veio um estímulo muito grande. Vamos pensar que o mundo gastou mais ou menos 20% do PIB, né, num período de 18 meses. Nossa. Para você ter uma ideia, isso foi 4 vezes maior do que a crise de 2008. Então, no final das contas, tem umas transferências de renda muito grandes para as pessoas, e aí veio a inflação, tem alguns outros fatores, como algumas crises geopolíticas, mas no final veio a inflação. Hoje ainda tem grande parte dos economistas que dizem, olha, como estruturalmente a gente tinha, vamos dizer assim, uma demografia, uma produtividade, um padrão de consumo que estava levando a uma deflação, em algum momento a gente vai voltar para esse mundo. Isso, né, quando a inflação subiu, muita gente falava, não, é temporária, né? Os padrões desinflacionários no mundo desenvolvido ainda não existem. O que a gente viu é que ela não foi tão temporária assim, por várias razões, a gente precisaria aqui de algumas horas para debater, e aí isso fez com que as pessoas, né, começassem a reconsiderar esse quadro inflacionário, né, vamos dizer assim, no médio prazo. E a gente vê que a taxa de juros americana, ela caiu, mas não caiu muito, né? Então, eu acho que no final das contas a gente tem que pensar o seguinte, fazer um exercício simples. 2/3 da dívida do mundo é Japão, mais Europa, mais Estados Unidos. Da dívida soberana, da dívida de países, né? Então, se 2/3 da dívida do mundo aumentou 20% do PIB na pandemia, você pegou um pedaço que já era grande da dívida mundial e foram grupos, vamos dizer assim, geográficos que gastaram muito. Então, você ainda adicionou 20% disso. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, antes da pandemia, os juros eram perto de zero. Então, o custo de rolar essa dívida era muito baixinho. Na média, entre esses 3 grupos, era 1,1%. Então, não só nós aumentamos muito a dívida, como a gente saiu de um custo de servir a dívida de 1,1 para uma coisa perto de 3,3, 3,4. Multiplicou por 3, né? Então, assim, a gente tem hoje, né, uma rolagem de dívida do mundo desenvolvido que suga muita liquidez, né? Porque é uma dívida maior, custa mais caro, e isso começa a afetar os mercados. Isso faz com que os países emergentes, os países de renda mais baixa, que a gente chama low income countries, que são os países mais pobres, alguns países na África, a gente tem que fazer um dever de casa mais bem feito ainda, porque a gente não tem a liquidez de abundância que existia, a abundância de liquidez que existia no passado. Isso faz com que o Brasil tenha que fazer um dever fiscal melhor ainda. Isso estimula os rentistas do mundo a viver praticamente... Para que eu vou investir se começa a ter uma remuneração, por exemplo, em treasury americano, em dólar alto? Para que eu vou arriscar investir? Isso pode inibir o investimento e principalmente em mercados emergentes como o Brasil? Na verdade, o principal, do outro lado de um rentista sempre tem um governo que pediu muito dinheiro emprestado e que não fez, né, investimentos eficientes, porque se tivesse feito, você teria tido um aumento de produtividade e você não teria uma relação, vamos dizer assim, tão danosa. Então, eu acho que no final das contas, né, o rentista é alguém que tem algum dinheiro, que fez, né, que gerou alguma riqueza e que está financiando o governo. E a taxa é alta porque o governo está muito endividado, então o rentista, para aceitar financiar aquele governo, ele cobra mais caro. Então, o problema não é do rentista, o problema é do governo que se endividou demais. Eu acho que as pessoas precisam entender a causa e efeito nesse relacionamento, porque senão fica igual a pessoa que é muito endividada e aí o banco cobra um juros mais altos e ele fala, a culpa da minha dívida é o banco que cobra mais caro e não eu que sou endividado e não consigo, né, manter meus compromissos em dia. Então, acho que isso é importante para as pessoas entenderem que a causa desse equilíbrio vem do governo gastar mais e não gastar de forma eficiente. Aliás, um retrato dessa ineficiência é a queda do investimento público, né? Há 30 anos atrás, nós tínhamos um investimento público em torno de 16% do PIB, caiu para 2%, porque esse gasto ineficiente, né, com gasto corrente, acaba consumindo dinheiro. Como é que você vê essa trajetória do Brasil crescendo pouco, com uma baixa produtividade e com todas essas questões fiscais que impactam demais taxa de juros e crescimento? A gente tem um problema meio global nisso, porque se a gente pensar que a gente saiu da pandemia super endividado, como eu disse agora, falando globalmente, com uma dívida mais alta, com uma taxa de juros mais alta e com muita conta para pagar ainda, porque nós temos a conta da transição energética, da transição climática, que é alta, nós temos a conta da fragmentação, porque toda essa parte geopolítica fez com que a gente tivesse que rearrumar as cadeias de suprimento, isso tem um custo. A gente tem um custo, vamos dizer assim, geopolítico na parte de defesa, os países estão gastando mais em defesa. A gente tem uma população que está envelhecendo mais rápido do que se imaginava, principalmente na China, mas em outros lugares do mundo também. Então, a gente tem uma situação onde a gente está endividado, gastou muito e ainda tem muita conta para pagar. Então, agora é importante entender que alguns programas que foram feitos durante a pandemia precisa ter um mecanismo de saída. Eu me lembro os debates durante a pandemia
que tinha uma definição que foi cunhada pelo presidente do Banco Central da França, né, o François, que ele dizia, não, programas de incentivo tem que ser programas de 3T, que ele chamava, que era Target, Tailor e Temporary, ou seja, tinha que ser temporário, tinha que ser sob medida e direcionado. Se a gente olhar passado a pandemia, não foi temporário, em grande parte não conseguiu também ser direcionado e nem sob medida. Então, assim, no final das contas, nós fizemos muitos programas, globalmente falando, que acabaram virando programas permanentes, né? E que hoje a gente precisa ter algum mecanismo de saída para poder fazer com que o mundo volte, né, a ter, vamos dizer assim, uma eficiência maior. Porque o outro lado dessa moeda é que nós não ganhamos produtividade. Com exceção dos Estados Unidos, o mundo vem perdendo produtividade. A Europa vem perdendo, a América Latina vem perdendo. A Ásia é um pouco mais misto. Mas assim, então a gente tem essa dinâmica para frente e o Brasil está muito parecido com isso. O Brasil é um país que se endividou mais, que tirando o setor agrícola tem produtividade cadente, né, produtividade negativa, e a gente precisa hoje achar uma forma, né, de fazer com que a gente cresça com eficiência, e eu acho que essa forma ela vem mais vamos dizer, através do mundo privado do que do público. Agora, tem um desafio importante, essa dívida alta, a dívida pública alta, com taxa de juro alta, que então carregar essa dívida está mais caro. Segundo ponto que você trouxe aqui, demografia mudando radicalmente, população envelhecendo. E terceiro, a criação de um Estado assistencial que foi muito útil após a Segunda Guerra Mundial, mas hoje com essa demografia causa enorme problema em manter esse custeio, esses benefícios. Como é que nós podemos reverter essas três coisas para ter um mundo, vamos dizer, financeiramente mais equilibrado? Eu acho que a saída, obviamente, qualquer economista vai responder que a saída é produtividade, né? Tem que ser mais produtivo. Então a gente precisa aumentar a produtividade, entendendo que de fato a gente tem uma população, né, que envelhece, inclusive a China tem sido surpreendente. A China tem a menor taxa de natalidade de todos os grandes países do mundo hoje, né? E curioso que se a gente olhar a projeção de 2019 e a de 2024, mudou radicalmente. A China fez vários incentivos, vários programas de incentivo à natalidade que não têm tido tanto efeito, né? Então a gente tem uma população que é mais envelhecida, isso significa, como você disse, que a gente tem um custo, né, de assistir maior, porque as pessoas mais velhas vão precisar, né, ter os cuidados e tem, né, uma função, vamos dizer assim, de produtividade diferente. Então a gente precisa ser mais produtivo. Eu acho que ser mais produtivo uma parte vai ser entender que a tecnologia, né, ela tem a capacidade de nos fazer mais produtivo, mas do outro lado o governo também precisa entender que essa produtividade vem muito mais do lado privado do que do lado público. Você mencionou o investimento público, né, comparando com o investimento privado. O Brasil tem histórico nos últimos anos que quando a gente aumenta muito o investimento público, o privado cai mais do que proporcional. Então, no final das contas, o governo se endivida e o investimento total não sobe, né? Então, é preciso a gente entender que, óbvio, tem coisas que o governo precisa investir, óbvio, a gente precisa assistir as pessoas, mas a gente precisa achar isso de uma forma que tenha um equilíbrio da dívida, porque senão, no final das contas, todo mundo vai estar pior. Bom, no Banco Central, vocês gostam muito de operar com cenários, né? Cenários. Qual é o cenário? Primeiro, o cenário otimista que o Banco Central tem, depois um cenário mais pessimista. O que vocês pensam quando desenham um cenário para o Brasil e para o mundo? As coisas que tiram o sono e aquelas que podem ser grande oportunidade? Olha, eu prefiro ser sempre mais otimista, né? Isso. Então, e às vezes você fala, qual é o experimento que existe, que está acontecendo, que pode me deixar um pouco mais otimista? A gente tem a Argentina, né, que fez um plano que eu mesmo, né, que tenho, vou dizer assim, acredito muito, né, nessa linha de economia, que é uma linha que está sendo aplicada lá. Eu mesmo achava, olha, isso é muito difícil de implementar. A gente está vendo que está produzindo algum resultado, a inflação está caindo, curiosamente, com um choque fiscal enorme, né? Uma magnitude enorme, 3%, 4% do PIB, está tendo surpresa de crescimento para cima, né? Então, assim, mostra que às vezes o elemento expectativa, como quando você consegue consertar ele traz dinheiro, traz investimento. Então, assim, eu vejo casos onde a gente tinha uma economia muito pior que a do Brasil e aplicado, vamos dizer assim, um grupo de políticas econômicas eficientes consegue reverter, voltar ao crescimento e voltar à eficiência. Então, eu sou otimista que o Brasil vai conseguir, né, encontrar uma saída. Acho que a gente precisa encontrar uma saída. O brasileiro, ele é muito empreendedor, né? O brasileiro é muito trabalhador, o brasileiro gosta, né, desse mundo de inovação. Basta ver o Pix. O Pix é uma inovação que os brasileiros abraçaram muito rapidamente. Se a gente pensa, né, o que tem, vamos dizer assim, desse trabalhador que está ligado à parte de serviços com digitalização, o Brasil é um dos que mais cresce no mundo. Quando eu vejo, por exemplo, esse projeto do 6 contra 1,
eu falo, nossa, a gente está indo na contramão de onde a gente devia estar indo, né? Um projeto como esse faz com que você aumente a informalidade, aumente o custo do trabalho e vai aumentar o desemprego, né, no final das contas. E hoje, quando você pergunta para o trabalhador moderno, jovem, o que você quer ter? Ele fala, eu quero ter flexibilidade. Quem trabalha no Uber ou quem trabalha no iFood, a gente já viu isso, inclusive recentemente no Brasil. As pessoas querem ter mais flexibilidade. Uma forma de criar um empreendedor é fazer com que ele tenha flexibilidade, porque ele está, né, num cronograma de trabalho, com a flexibilidade ele começa a pesquisar outras coisas e acaba saindo, deixando de ser, né, um empregado para ser um empregador. Uma coisa que a gente precisa entender é que dar mais obrigações para os empregadores não vai significar mais direito aos empregados. Às vezes vai significar menos direito aos empregados. Então, a gente precisa sair, vamos dizer assim, dessa amarra, entender que, no final das contas, a gente tem que ir para a flexibilização, tem que ir para um grau de educação maior, isso sim, mas eu acho que, no final das contas, a gente precisa ver que algumas dessas reformas que foram feitas foram positivas. A gente comemora o desemprego muito abaixo do que a gente imaginava e esquece que, em parte, foi pelas reformas do presidente Temer, na época conduzida, né, pelas mãos do hoje senador Rogério Marinho. Então, assim, a gente precisa entender que, às vezes, a gente comemora coisas, mas não sabe o que a gente está comemorando, né? Então, é preciso entender que isso gerou um efeito positivo e que a gente precisa continuar com as reformas. Mas o que talvez mate um pouco do otimismo é o seu retrocesso. Você bem acabou de citar a reforma trabalhista feita no governo Temer, que foi realmente uma reforma muito importante e que ajudou a reduzir o desemprego no Brasil. Mas agora mesmo a Justiça Trabalhista está ignorando pontos acordados na reforma trabalhista. Por exemplo, a flexibilização dos acordos que você acabou de mencionar, agora ela está dando canetada que não, isso aqui não vale. Banco de horas, não vale banco de horas, mas isso é acordado entre empregador e empregado. Então, esses retrocessos acabam fazendo com que, por exemplo, aumentasse novamente as ações trabalhistas no judiciário, né? Como é que você vê esse aprovar, que é muito bom, mas depois retrocesso? A gente não entender que isso é uma política de Estado, que deveria vir, ser honrado pelo governo que fez, virar a página e tocar a vida. O processo de reforma nunca é muito linear, né? Ele tem, né, alguns sobressaltos. Mas, por exemplo, se a gente pegar contencioso trabalhista antes da reforma trabalhista e agora, ele diminuiu. Se a gente pegar quanto tempo leva para abrir e fechar uma empresa, se a gente comparar com a lei da liberdade econômica antes do que foi feito e hoje você abre uma empresa em poucos dias no Brasil, levava meses. Então, a gente teve grandes avanços. Isso é óbvio que as coisas não são lineares. Mas eu acho que essa parte de desburocratização, na parte de abertura de empresa e na parte de flexibilização, né, das relações de trabalho, melhorou. Está ideal? Não está ideal, mas melhorou. A gente precisa continuar avançando nesse sentido. Não podemos andar para trás, né? O meu avô sempre dizia que no final da vida ele tinha uma frase que depois foi traduzida com formas diferentes, mas o que ele sempre dizia é: achei que vinha fazer o bem e me dei por contente evitar o mal, né? Então, às vezes, jogar na defesa e fazer com que não se tenha retrocesso já é um gol, né? Já é uma vantagem. Às vezes eu me sinto um pouco assim. Você sabe que o seu avô escreveu um dos últimos artigos que eu tenho guardado até hoje, que me tocou muito, que chamava Encontro na Quarta Esquina. Era um artigo que ele escreve depois que Ulisses morreu, Ulisses Guimarães, que ele dizia nossa, se eu tivesse aprendido um pouco mais de política com Ulisses e Ulisses de economia comigo, a gente teria mudado o Brasil. E aí tem um componente importante, né? Eu vejo a sua atuação no Banco Central, você teve que aprender a fazer política de alguma forma, porque teve pressão. Como é que é esse chapéu do técnico, da pessoa que tem que estar focado, e também esse olhar político para as coisas? Porque, afinal de contas, mesmo estando num órgão técnico, você precisa ter um olhar político, porque senão as coisas não andam. É verdade. Eu acho que foi um aprendizado duro, mas eu lembro que eu cheguei no Banco Central, eu tinha falado com um antecessor, ele falou, olha, não precisa se preocupar com política, vai ter uma pessoa do governo que vai pegar todos os seus projetos, vai organizar, vai passar tudo. Na época tinha a função do Romero Jucá, que era uma pessoa extraordinária. E aí eu cheguei e estava procurando ali, né, o nosso Romero Jucá, e até eu falei outro dia com ele, brinquei com ele, e aí não achava, né? Então eu me dei assim por conta rapidamente de que eu precisava eu mesmo fazer algum tipo de articulação, né? Tinha muita coisa para fazer ao mesmo tempo. O ministro Paulo Guedes estava preocupado com os projetos dele corretamente e estava fazendo bastante coisa. E eu falei, não, eu preciso então achar alguém para me ajudar. Naquele momento eu não sabia nada de política.
E aí, na época, quem me ajudou muito naquele começo foi o presidente Rodrigo Maia, né? Porque ele falou, Roberto, o que você tem de projeto aqui? Aí eu tinha, sei lá, 50 projetos. Aí ele pegou um dia, olhou e falou assim, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá. Eu falei, vamos pegar os que dá e vamos fazer os que dá, né? E aí a gente avançou e, assim, o Rodrigo foi espetacular, porque ele pegou todos os projetos, ele abraçou os projetos, ele passou os projetos e tinha uma relação boa com ele, muito boa com ele, tem até hoje. E aí eu fui aprendendo que, no final das contas, a gente precisa ter vamos dizer assim, entender uma diferença básica, que é, às vezes você precisa estar próximo para poder aprovar seus projetos, mas estar próximo não significa estar dependente. Então, o grande desafio é como eu estou próximo e tenho autonomia ao mesmo tempo. Então, eu sempre tentei desenhar uma linha na areia e dizer, olha, eu estou próximo, eu estou aberto para conversar, para ajudar, desde que eu mantenha a minha autonomia para seguir os critérios técnicos. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que teve muita confusão, vamos dizer assim, por parte de muitos, inclusive da mídia, de que, olha, se você está muito próximo é porque você não tem autonomia. Não, às vezes você está muito próximo porque você precisa negociar projetos que são importantes para o Banco Central. Mas eu consegui, tenho muita convicção disso, consegui estar próximo e ter autonomia durante todo o tempo. É possível ter conversas políticas francas com o presidente da República ou com o ministro da Fazenda? Eu imagino que com o Paulo Guedes era fácil, mas hoje você tem que lidar com o ministro Haddad e com o presidente como Lula. É possível ter essa conversa franca e aberta ou a gente precisa ter sempre muito cuidado para que isso não acabe respingando justamente numa briga entre Banco Central e Poder Executivo? Eu sempre tive um posicionamento muito franco. Em alguns momentos isso foi muito bom, em alguns momentos talvez eu pudesse ter sido mais polido, né? Olhando em retrospectiva. Com o ministro Paulo Guedes era muito fácil, com o ministro Haddad também é muito fácil, a gente precisa aqui falar a verdade. Ele foi uma pessoa, assim, super, vamos dizer assim, de bom senso em tudo. Às vezes a gente pensava diferente sobre alguns temas, mas sempre tivemos uma relação boa. Sempre disse para ele as coisas que eu achava que eram importantes. Para o ministro Paulo Guedes também. O presidente Bolsonaro era uma conversa onde ele olhava para você e dizia, olha, eu confio em você, então você tem autonomia, então não precisa me explicar muito o que você está fazendo, não, vai lá e faz, que eu confio em você. E com o presidente Lula eu tive menos contato, né? Teve uma conversa inicial e talvez eu pudesse ter sido um pouco mais polido naquela conversa, depois teve muito ruído, mas eu me lembro uma época ali no governo Bolsonaro, ali naquele último ano, que a gente estava subindo muitos juros, né, no ano da eleição, e eu falei, poxa, só vai dar para parar de subir os juros muito perto da eleição? E ele falou, não, Roberto, eu confio em você, toca aí, não precisa mais me ligar, não. Então, assim, eu tinha naquele momento, assim, muita convicção que tinha autonomia total para trabalhar. Então, eu tive uma relação boa, mas, assim, tanto com o ministro Paulo Guedes como com o ministro Haddad, sempre tive uma relação boa e muita capacidade de se comunicar, explicar o que a gente estava fazendo. Eu diria que isso funcionou bem. Duas questões muito caras ao seu avô, a você e a mim também. Primeiro, abertura econômica. Essa é uma pauta no Brasil que não anda. Entra governo, sai governo, e nós continuamos a ser uma das economias mais fechadas do mundo. Como você agora tem habilidade técnica e política, o que está faltando para a gente convencer o Congresso, a sociedade, da importância da abertura econômica justamente para esse ganho de produtividade e de competitividade do Brasil? Quando a gente pensa em termos, vamos dizer assim, de modelagem econômica, pensa num modelo desse de equilíbrio geral, você sempre esbarra naquele seguinte ponto, né, que eu quero abrir a economia, quero que minhas empresas sejam competitivas, né? Aí o empresário diz, não, mas eu não tenho como ser competitivo porque eu tenho condições internas piores do que os meus competidores têm em outros países. Quando você traduz vamos dizer assim, essa confusão econômica grande para quem está nos assistindo, eu acho que grande parte da reclamação estava na parte tributária, né? O Brasil tinha um sistema tributário muito complexo, muito oneroso, e tem uma reforma tributária que está em curso. Então, existia sempre uma visão de que vamos abrir a economia o mais rapidamente possível, e depois alguns diziam, olha, se abrir a economia muito rápido, como eu tenho menos eficiência por razões internas, na verdade eu vou perder mercado e a gente vai ter um problema. Eu sempre acho que o processo de abertura de economia acaba gerando com que, vamos dizer assim, o setor produtivo se reinvente de uma forma positiva. Mas entendo também que tem alguns critérios, como a parte tributária, que o Brasil, né, era como a gente diz, era um manicômio tributário e fazia com que algumas empresas tivessem, vamos dizer assim, desvantagem comparativa. Tem uma parte, vamos dizer assim, de segurança jurídica e do judiciário que também faz com que as empresas brasileiras tenham algumas desvantagens. Por exemplo, o contencioso trabalhista no Brasil é gigantesco.
Eu trabalhei num grupo, o Grupo Santander, que tinha bancos no mundo inteiro, e a gente pegava o contencioso trabalhista do Brasil, era maior que todos os outros países somados. Então, de fato, tem alguns elementos que atrapalhavam mais, né, a indústria local, mais o setor produtivo local, e aí quando você abre a economia de uma vez, você acaba tendo esses movimentos. Eu ainda acho que a gente tem que caminhar no sentido de abertura, precisa fazer a reforma tributária, precisa flexibilizar cada vez, evoluir cada vez mais na parte trabalhista. Tem um tema do spread bancário, que é um pouco o custo do crédito também. Quando a gente olha o custo do crédito, é impressionante. Outro dia alguém me perguntou, mas o negócio do crédito, do spread, eu falo, mas o Brasil não consegue recuperar crédito. A gente recupera, na média, 18 centavos em cada real. Pra você ter uma ideia, acho que tem poucos países no mundo, eu tenho de cabeça alguns, países que são piores que o Brasil em recuperação de crédito. Haiti, Burundi, Zimbábue, Venezuela, tem mais um ou outro. Todos os outros são muito melhores. Para ter uma ideia, o México recupera 60 centavos no crédito, nós recuperamos 18. Nossa. Então, nós temos, de fato, alguns problemas internos grandes que fazem que, com que, quando a gente abre a economia de uma vez, de fato, tem esse problema de competitividade. Eu acho que a gente precisa acertar isso, mas a abertura é muito importante e a gente está demorando a fazer. E isso gera muita eficiência. Então, a gente vê hoje um mundo falando de protecionismo, mas eu acho que o que fez o mundo crescer de forma eficiente nos últimos anos, e vários estudos mostram isso, foi o grande aumento do comércio internacional, porque faz com que países que têm vantagem comparativa numa coisa possam produzir aquela coisa em troca de uma coisa que outro país tem vantagem comparativa. Então, você maximiza a relação de vantagem comparativa. Então, acho que a gente precisa caminhar nessa direção. O segundo ponto é a reforma tributária, mas antes eu queria tocar nesse ponto do spread bancário, que é uma coisa muito importante. Como que um sistema hoje tão sofisticado que é o sistema financeiro brasileiro, com tanta informação que nós temos, essa recuperação de crédito é tão difícil? Em grande parte, mas não somente, porque a recuperação de crédito no Brasil é judicial, não é extrajudicial. Então é um processo caro e é um processo demorado. Então, grande parte dos bancos, eu trabalhei num banco 22 anos, quando você tem um crédito pequeno para recuperar, você nem vai atrás, porque demora tanto e custa tanto, porque se for um crédito muito pequeno, vai custar mais para recuperar do que o próprio crédito. Então, isso faz com que, em alguns momentos, os bancos façam o que a gente chama de write-off, ou seja, olha, esse crédito pequeno, bota zero, não vou recuperar. Isso, obviamente, eleva o custo de tudo, então tem um problema associado a isso. Eu acho que grande parte está ligado a ter um sistema de recuperação de crédito que é moroso e que é ineficiente. Se fosse extrajudicial, e alguns países que passaram de judicial para extrajudicial, a gente vê que teve melhoras, tem algumas indicações nesse sentido. Tem alguns outros detalhes, principalmente na parte do colateral, da visibilidade do colateral. Isso a gente fez várias reformas que vão melhorar. O Drex faz com que isso melhore assim, quase exponencialmente, porque a verdade é que eu faço um empréstimo, boto um ativo de colateral. Quem está me dando empréstimo precisa ter certeza que aquele colateral existe, que eu não dei para uma outra pessoa, que ele está sendo bem avaliado. Então, a transparência do colateral faz com que também você consiga ter spreads menores. Tem algumas outras coisas, mas acho que essa são os grandes fatores. Então, o Drex vai ajudar a reduzir o spread? Vai ajudar a reduzir muito. E aumenta muito a eficiência na intermediação financeira. Bom, segunda reforma que o seu avô defendia, que nós também defendemos, é a reforma tributária, né? É óbvio que nós caminhamos para uma reforma tributária que é a adoção do imposto de valor agregado, que pelo menos simplifica as regras tributárias, acaba com os impostos cumulativos, vai taxar mais o consumo do que renda, enfim, tudo que ela é mais a renda do que o consumo, então tudo certo. O problema é que esses interesses corporativistas que a gente está falando estão, na verdade, destruindo a reforma tributária que foi aprovada na regulamentação. Cada um quer defender o seu feudo, a sua capitania, eu sou especial, precisa de uma alíquota especial, um regime especial. Você está frustrado com... Porque eu tô muito frustrado, eu estou vendo, mas que bom que nós avançamos numa reforma tributária que vai fazer com que o Brasil tenha uma regra igual ao resto do mundo. Mas que ruim que na hora da regulamentação os corvos estão indo lá, cada um querendo salvar o seu feudo e a sua capitania. Olha, esse é um tema que daria um outro programa, né? Mas tentando assim, resumidamente, a minha opinião, e aí eu estou mais na parte do economista, né, do que do prático aqui, uma boa reforma tributária precisa ter um tripé, 3 tipos de direcionamento. Precisa ter o economista que vai dizer, olha, isso é eficiente do ponto de vista econômico, ou não. Precisa ter
a pessoa da Receita que diz, olha, eu consigo arrecadar, né? Não só eficiente, como eu consigo, a máquina arrecadatória consegue atingir isso. E precisa ter o advogado que diz, olha, isso aí não vai ser judicializado, porque não adianta ter uma coisa que seja eficiente, que seja economicamente viável, se vai tudo ser judicializado. Então você precisa ter esses 3 grupos, esse é o primeiro ponto. A gente teve algumas tentativas de fazer reforma tributária, que eram ou sempre a pessoa da Receita fazendo, então fazia de uma forma que era fácil de arrecadar, mas nem sempre era eficiente do lado econômico e gerava judicialização. A gente teve umas tentativas também que era muito do advogado fazendo, então ele queria minimizar o contencioso, mas não era nem eficiente e nem era arrecadável. Então, assim, a gente teve algumas tentativas. Eu acho que dessa vez a gente olhou um pouco os 3 ângulos. Se a gente pensar o que a gente tem de grandes eficiências, uma você falou, que é consumo e renda. A segunda é taxar demais o capital e de menos a mão de obra. Quando eu taxo muito o capital e menos a mão de obra, eu vou organizar um processo produtivo onde eu vou ter mais unidade de mão de obra por capital e isso gera ineficiência. A terceira é o ponto de você taxar a diferença entre taxar onde o bem é produzido e onde ele é consumido, né? O problema, quando você tem uma diferença muito grande nisso, se você taxa onde ele é produzido e não onde ele é consumido, aí você começa a ter guerra fiscal entre os estados e a gente, né, embaralha a nossa malha logística com gente fazendo produtos muito longe do consumidor simplesmente para ter benefício tributário. Tem uma outra que é a simplicidade, né? Simplicidade, vamos dizer assim, da arrecadação. Então, se a gente pensar essas dimensões de ineficiência, eu diria que a reforma que tem aí, ela endereça grande parte dos problemas. É óbvio, a gente está agora passando por essa parte de grupos de interesse e tal. Sempre a gente vai chegar à conclusão que poderia ter sido melhor, mas eu acho que foi um avanço, tá? Eu olho do ponto de vista da construção do tripé e dos grandes problemas de ineficiência, eu acho que ela não endereça todos, mas vai na direção correta. E você acha que mesmo nessa regulamentação que vai criar tanta alíquota diferenciada, mesmo assim, essa reforma vai acabar sendo melhor do que o sistema atual? É melhor do que o sistema atual, poderia ser muito melhor. Vamos torcer para não ter tanta alíquota diferenciada, para a gente não voltar ao tema da complexidade, que é uma das dimensões que a gente discutiu, que é a problemática para o Brasil. E você disse que nos balanços o passivo tributário, o passivo trabalhista era mas o segundo grande passivo no balanço é justamente o tributário. Né? É verdade. É a judicialização tributária no Brasil. Outro dia eu vi um número impressionante. O Brasil é 75% do PIB, os países da OCDE é 0,28% do PIB. É um negócio extraordinário. Né? A gente tem que caminhar para assim, ter um aperfeiçoamento nisso, mas eu acho que a reforma vai na direção correta. Roberto, outro assunto fundamental para esse ganho de produtividade que nós precisamos para o Brasil, e aí você como brasileiro sabe isso melhor do que ninguém, é a melhoria da educação. Nós nunca tivemos um presidente que levou a sério a questão da educação, a melhorar a qualidade da educação pública. Nós temos boas iniciativas locais em alguns estados, municípios, mas nunca foi uma política de Estado, né? E essa baixa escolaridade afeta brutalmente a questão de produtividade. Como transformar a bandeira da educação numa bandeira que não só que dê voto, mas que as pessoas caiam a ficha, como foi na época da inflação, que se não resolvesse o problema da inflação, nós não resolveríamos o problema da pobreza. Se não resolver o problema da educação, nós não vamos resolver o problema da produtividade e da meritocracia e da ascensão social. Como é que você vê essa questão da educação? Olha, primeiro, eu não sou um profundo conhecedor de educação, acho que tem pessoas muito mais aptas para falar. O que eu leio mais recentemente, tem um estudo do G30, que é um grupo muito interessante que faz comparação de política pública. A gente, em termos de hora de educação, avançou. Em termos de gasto com a educação, a gente não é tão pior que os outros. Em termos de uso de tecnologia na educação, a gente é bem pior, né? E em termos de eficiência, né, do que se conseguiu ao longo dos anos, em termos de melhoria nos testes de aptidão, no pós, vamos dizer assim, no pós-implementação do que foi feito, é fraco também. Então, eu acho que a gente tem que pensar aqui um pouco mais em termos de como melhorar a eficiência do sistema. Porque a gente poderia gastar um pouco mais, a gente não gasta tão pouco. Em números de hora de educação, cresceu. A gente, na comparação de um estudo que eu vi outro dia, a gente é o único país que cresceu bastante o número de horas e caiu a produtividade ao mesmo tempo. Então, a gente precisa, né, se questionar por que isso está acontecendo. Nossos exames internacionais como o PISA, o Brasil gasta mais em educação. Tem vários países que cresceram o número de horas de exposição em horas proporcional ao Brasil, mas que tiveram melhorias do outro lado na produtividade e a gente não teve. Você é um otimista em relação ao Brasil, mas muitas pessoas bem formadas no Brasil estão tão pessimistas que estão se mudando do país, não?
O que é triste, nós estamos perdendo o melhor do capital humano nosso, né, para fora. Como você vê o futuro do Brasil e você, como uma pessoa otimista, como é que você conta para os seus filhos que vale a pena continuar apostando no Brasil, investindo no Brasil e ficando aqui para construir o seu futuro? Olha, minhas oportunidades foram todas criadas no Brasil. Eu acho que eu não teria tido as mesmas oportunidades se tivesse morado a minha vida inteira fora. Ainda que eu estudei um pedaço da minha vida, eu estudei fora. Eu acho que o Brasil é um país de empreendedores, é um país de trabalhadores. Eu acho que a gente, principalmente o local, quando a gente fala com investidor estrangeiro, às vezes ele tem uma percepção diferenciada do Brasil, porque ele está olhando o Brasil, olhando todos os outros países. Então ele tem, vamos assim, é como se ele estivesse olhando um quadro mais de longe, né? E eu acho que a figura não é tão pessimista. O Brasil fez várias reformas, fez reforma da Previdência. Países desenvolvidos não conseguem fazer reforma da Previdência até hoje. A gente está falando de uma reforma tributária, tem vários países envolvidos que precisam, a própria China precisa de uma reforma tributária e reforma de renda. A China não tem imposto de renda hoje que seja um imposto de renda eficiente. A gente fez várias reformas no sentido de pelo menos tentar endereçar, né, esse tema da eficiência burocrática, a lei de liberdade econômica. Quando a gente estava durante a pandemia e eu me juntava com outros banqueiros centrais, eu falava, não, a gente está fazendo uma reforma da Previdência. As pessoas olhavam para mim assim, mas no meio da pandemia? Eu falo, no meio da pandemia. Mas como que faz reforma no meio da pandemia? A gente fez. Então, eu, quando olho comparativamente em relação aos outros países, acho que o Brasil fez muita coisa, avançou muito. É óbvio que a gente sempre, quando anda um pouquinho para trás, ou quando tem a percepção que não está indo bem, a gente fica mais pessimista. Mas quando eu olho mais de longe o que o Brasil fez muita reforma, fez muita coisa boa. É importante a gente não retroceder e entender que a gente precisa caminhar, vamos dizer assim, nessa direção de reformas. A gente precisa pensar que a gente precisa fazer reformas do lado da oferta, não do lado da demanda. A gente precisa fazer reformas que façam que o nosso setor produtivo fique melhor, né? Então, acho que esse é um grande tema de debate hoje entre os banqueiros centrais, entre os economistas mundiais. Acho que o Brasil avançou, pode avançar mais, mas eu prefiro ser otimista. E uma última pergunta. O Banco Central termina um grande capítulo na sua vida. E o que você vai fazer depois do Banco Central? Olha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sempre digo que eu sei que eu não vou, né, ser político. Algumas pessoas falaram. Agora eu vou descansar um pouquinho. Vou ficar um pouco com meus irmãos. Eu tenho os irmãos que moram nos Estados Unidos. Vou ficar um tempo lá com eles. E depois vou pensar o que eu vou fazer. Muito provavelmente alguma coisa ligado, vamos dizer assim, à interseção entre tecnologia e finanças, né? Que é o que eu gosto de fazer, o que eu entendo que tem um campo aí de evolução grande pela frente, né? Então, eu acho que é isso. Primeiro descansar e depois pensar o futuro, mas o futuro sempre no Brasil. Eu acho que hoje eu tenho uma vantagem comparativa no Brasil. Eu não sei ainda se vai ser no Brasil ou não, mas mesmo que eu tivesse que ficar temporariamente fora do Brasil, eu fui aquele brasileiro que foi estudar no exterior e voltou, né? Alguns irmãos meus ficaram, né? Aliás, eu fui o único dos meus irmãos que voltou. Então, eu, de fato, acredito, né? Aliás, isso é uma coisa que o Brasil precisa incentivar, né? Precisa incentivar, né, que pessoas, né, com maior capacitação, que vão para estudar fora, que voltem ao Brasil, que investam no Brasil, traz investidor estrangeiro para investir no Brasil, mas eu sou otimista nesse sentido também. Roberto Campos, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Dávila. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.